Capítulo 401 Trono da Morte 1. O rosto de Jion-Vo ficou inexpressivo no começo, mas então ele perguntou de forma rígida: o que você quer dizer? A expressão nos olhos de Ivuk não mudou. Como eu disse, era impossível de adivinhar o que ele estava pensando. Você não vai conseguir encontrar a alma em lugar nenhum. Ela não existe porque? Pode ser que ela deixou de existir. Repetir o benefício especial várias vezes criou um estresse em sua alma e fez seu corpo de vestígios ficar instável. Fazia sentido sua alma desaparecer por uso excessivo. É possível, mas a resposta de Ivuk ainda era vaga. Ou algo veio à mente de Jion-Vo, ela ainda está viva em algum lugar. É possível. Ei! Jion-Vo não conseguiu mais aguentar as respostas de Ivuk e gritou. Mas Ivuk simplesmente mostrou as faíscas que estavam saindo de sua mão. Bzzz. Francamente, eu já passei dos meus limites por ter te contado só isso. Deu uma olhada a Jion-Vo e ficou perplexo. Só de ter te dado uma dica, o sistema começou a me alertar para não interferir nos assuntos dos jogadores sem necessidade. Oi. Não posso te dizer mais nada. Que pena. Ivuk ajustou seu monóculo e continuou. Ainda assim, tem algo que posso te contar com a minha autoridade. Naquele dia, você foi considerado morto e fez logo outubro. Jion-Vo murmurou as palavras de Ivuk para si mesmo. Parecia com termos de jogos, mas ele não podia se esquecer delas. Ele precisava repeti-las para Jion-Vo. Tecnicamente, o que você está pensando agora pode não ser completamente falso. Como? Disse, você também é um Jion-Vo. Eu sou só vestígios deixados pelo benefício especial. Ivuk balançou o dedo. Você parece esperto, mas é frustrantemente lerdo algumas vezes. Jion-Vo sentiu como se estivesse sendo insultado pelas palavras de Ivuk. Você já ouviu falar que as almas são geralmente divididas em espírito e vitalidade. O espírito é o que normalmente associamos com almas. As pessoas vivem e morrem e esperam reencarnar e renascer, coisas desse tipo. Nesse caso, o que você acha que é a vitalidade? Os traços do espírito. Bep. Errado. É o percurso da vida de uma pessoa. Ivuk sorriu. O espírito perde todas as memórias quando é reencarnado, então você acha que alguém sem ideias ou desejos preconcebidos é você? Você é o resultado de todas as memórias e escolhas que fez até o momento presente. Mesmo se reencarnasse, a pessoa que vive a sua antiga vida e a pessoa que vive a sua vida reencarnada são diferentes. Elas não são nem um pouco parecidas. Se isso é verdade, o que é a vitalidade que possui a vida e as experiências de alguém? Embora isso pudesse ser só uma teoria filosófica sem sentido, Jion-Vo tremeu. Ele possuía a história e as escolhas de Jion-Vo. Se Jion-Vo algum dia encontrasse a verdadeira alma de Jion-Vo e essa alma não tivesse nenhuma de suas memórias, será que poderia realmente ser considerada Jion-Vo? Escute bem, tecnicamente, você poderia ser o verdadeiro Jion-Vo se comparado a algum espírito que pode nunca ser encontrado. Jion-Vo mordeu seus lábios. Apesar de estar em silêncio, seus olhos desanimados tinham ficado determinados, como se ele tivesse tomado uma decisão. Quando Jion-Vo se virou para olhar para Jion-Vo, Ivuk não deixou passar despercebido a determinação recém-descoberta nos olhos de Jion-Vo. Ele conseguiu ver a vontade de viver dele. Me sinto mais feliz por te ver assim agora. Oi. Seu sorriso chegava até suas orelhas. A risada de Ivuk não durou muito, pois mais pessoas se aproximaram dele. Céus, é a minha primeira viagem depois de tanto tempo. Tenho tantas coisas para fazer, a tantas pessoas para aconselhar. Acho que é por isso que estrelas populares estão sempre exaustas. Oi. Os comandantes e soldados de Disputo estavam de pé com expressões sombrias enquanto Ivuk os olhava. Saudações ao administrador-chefe do escritório, Ivuk, o servo Oi. O nome e a posição estão meio desatualizados, mas é bom ser chamado assim. E o que será que posso fazer por vocês? Gerard, o comandante interino que tinha ficado no lugar de Lan, disse formalmente: eu gostaria de propor um acordo a você e o escritório. Um acordo? Ótimo.
Que tipo de acordo? Gerard respirou profundamente. Ele precisava ter cuidado com suas palavras se quisesse que Displuto e seu mestre sobrevivessem. Yonvou estava conseguindo se defender bem de todos por um, mas era ridículo o fato de que ele os estava protegendo quando era para eles serem a lança e o escudo de seu mestre. Perder o mestre uma vez era o suficiente, mas fazer um acordo com o escritório também não era o ideal. A relação entre o mundo celestial e o escritório era como a relação entre vacas e galinhas. Propor um acordo poderia causar problemas no futuro, mas não havia tempo para pensar nos prós e contras. Gostaria do seu conselho HMMM. Acho que é óbvio o que você vai pedir. O que você aconselha que façamos para cumprir o critério de todos por um? Gerard tomou sua decisão. Todos por um tinha aparecido por causa do juramento entre o mundo celestial e o mundo inferior. Ele considerava a presença do exército do Tártaro no mundo inferior como uma violação do juramento. Então, se eles cumprissem com o juramento, todos por um não interferiria mais. Embora todos por um fosse conhecido por seu senso de justiça em relação aos jogadores e transcendentes, ele também era bem rigoroso consigo mesmo. Vocês querem tentar apaziguar o todos por um, é isso? Eu sei que não é impossível, mesmo não saibamos o que pode ser feito. Como antigo administrador-chefe, você deve saber de algo, então viemos procurar o seu conselho. Procurar o meu conselho, por favor, Gerard. E o resto dos membros de Displuto se curvaram. Ilvoque arregalou os olhos em surpresa e riu. Ele nunca imaginou que o exército mais orgulhoso do mundo celestial se curvaria diante dele. Pelo que sabia, eles não tinham servido seu novo mestre nem por um dia inteiro, mas já eram leais a ele a esse ponto. Como era de se esperar, Bo, as coisas sempre são interessantes com você. Uioio. Ele riu, feliz que seu julgamento do jogador que esteve observando desde o tutorial não estava errado. Me envolver nisso é meio, mas como vai ser difícil de restaurar o andar se for destruído mais do que isso, vou te dar uma dica. Existe um jeito. Os soldados curvados levantaram as cabeças. O que? Antes de continuar, vocês não deveriam me mostrar o que vão pagar pelo conselho. Gerard usou o discurso para falar, com medo que mais alguém pudesse ouvir, e umedeceu os lábios de forma ansiosa. Os olhos de Ilvoque se arregalaram e se curvaram de felicidade quando ouviu o que era. Oh! Sério? Isso deveria ser um tesouro precioso e importante que não pode ser substituído para Displuto. Tesouros só podem ser protegidos com força e no momento, nós não a temos. Ao invés de ter o tesouro roubado, preferimos deixá-lo em mãos confiáveis. Esse é um modo interessante de dizer isso, deixar em mãos confiáveis. Eu nunca disse que os devolveria. Não tem importância se você quiser usá-lo. Não vai perder o valor se quiser fazer isso. E com o nosso novo mestre, Gerard se virou para Yonvou, que estava colidindo novamente com todos por um com a escuridão. Havia uma fé firme em seus olhos. Acredito que ele consiga recuperá-lo algum dia. Quer seja como recompensa ou algum outro método. Ótimo, muito bom. Esse tipo de confiança é importante na torre. Ilvoque ajustou seu monóculo de novo e falou. O conselho que posso dar a vocês é muito simples, que é o trono da morte. Naquele momento, mostrando seus dentes em um sorriso, ele parecia tão frio quanto um demônio. Pensem bem no traço do assento que está ocupando. Vocês vão encontrar rápido a resposta. Os soldados do submundo inclinaram as cabeças, confusos. Então eles perceberam e se endireitaram. Você? Sim, isso mesmo. E também é uma boa oportunidade para testar a lealdade de vocês. Svish. A criatura que parecia com Yonvou mal conseguiu evitar a mão que tentou cortar seu pescoço. Então ele puxou seu braço esquerdo. Clank. As correntes esticaram e a mão de todos por um pausou no meio do movimento. Yonvou bateu suas asas, balançou Vigrit com toda a sua força. O nome oculto de Vigrit. Durendal está sendo liberado. Lenda. Cortar na metade com um único golpe. No entanto, todos por um usou Shukushi imediatamente e conseguiu evitá-la. Vigrid passou pelo local em que todos por um estava um momento atrás e cortou o espaço.
As montanhas em que Yonvou estava pisando também foram cortadas na metade e cada pedaço desmoronou para um lado. Brum! Enquanto desmoronavam, nuvens de poeira subiam e terra deslizava para o chão. Yonvou usou as correntes para ir atrás de todos por um, que estava de pé acima das montanhas caídas e dentro das nuvens de poeira. Os dois colidiram como uma explosão estrondosa. Escuridão e luz se enfrentavam rasgando o céu inúmeras vezes. O dragão de ossos e Bo também atacavam com sopro e várias magias, mas a luz que preenchia o andar anulou todos os ataques. Flash! Os raios de luz até cancelaram as configurações do andar. Ao mesmo tempo, todos por um apareceu atrás do dragão de ossos e pisou em sua espinha, esmagando-a. Então, ele arrancou suas asas e o jogou para longe. Quando Bo se moveu para pará-lo, o espaço se distorceu e luz refratou em todas as direções. Bo ergueu barreiras contra o prisma de luz, mas todas foram destruídas e seu ombro esquerdo explodiu. Poder sagrado começou a corroer Bo e o dragão de ossos. Todos por um tentou usar Shukushi para derrotar rapidamente seus velhos inimigos, mas as correntes se esticaram mais uma vez e o vazio se abriu. A criatura que parecia com Yonvou estava sem metade de seu corpo, mas ainda conseguiu fincar Vigrid no peito de todos por um, fazendo com que ele franzisse a testa. Os dois caíram do céu. Quando todos por um caiu no chão, ele levantou uma nuvem de poeira imensa. Todos os seus órgãos internos tinham sido esmagados e Vigrid ainda estava perfurando seu corpo. Porém, ele balançou a mão como se isso não fosse nada e Yonvou mal conseguiu evitar a explosão de luz. Ele aterrissou no chão, ofegando. A criatura que parecia Yonvou rapidamente regenerou seu corpo com a escuridão enquanto ofegava. A luta estava sendo difícil. Não era fácil de se lidar com um monstro que podia voltar sempre que era morto. Ainda assim, a criatura começou a dar gargalhadas maníacas. Quanto tempo tinha se passado desde que ele conseguiu sentir o gosto do ar do lado de fora? Ser capaz de causar estragos à vontade fez com que ele se sentisse mais revigorado do que nunca. As bordas irregulares de seu receptáculo estavam ficando mais suaves e, a não ser que fosse um idiota, ele conseguiria manipulá-lo mesmo depois de voltar para as amarras. Se ele agir daquele jeito frustrante de novo, eu vou realmente comê-lo. Mas uma coisa continuava a incomodá-lo. Esse desgraçado maldito. PSSSSS. Aquele filho da puta não mudou. Ele não fica morto de jeito nenhum. O que você vai fazer agora? O dragão de ossos apareceu atrás dele como uma explosão de fumaça preta, estendendo suas asas. Energia roxa emanou do lugar onde seu coração dracônico deveria estar e rapidamente curou seu corpo. E isso é só 30% da força dele. Todos por já estava se recuperando dentro da cratera. Com um som de assobio, a névoa cinzenta e auroras começaram a se espalhar de onde ele estava. Todos por ainda não tinha saído do 77º andar. Embora seu corpo estivesse aparecendo em um andar diferente, ele estava manipulando as dimensões para permitir que seu corpo se sobrepusesse em locais diferentes. Porém, a maioria de seu poder estava concentrada nos andares acima do 78º andar. Está em 50% agora. A criatura que parecia com Yonvou sorriu enquanto observava a névoa girando ao redor de todos por um. Seus caminhos brilharam. Ele odiava todos por um ainda mais do que Yonvou. Apesar de a maioria de sua raiva estar direcionada ao ser por trás de todos por um, já que todos por um fazia parte da essência do ser, era a mesma coisa para ele. No entanto, era impossível derrotar todos por um em seu estado atual. Ele só estava ganhando tempo e quase chegando ao seu limite. Nesse ritmo, Yonvou seria completamente dominado. Era por isso que mortais eram difíceis de se usar. A criatura que parecia com Yonvou esfregou os lábios com seu dedão, tentando pensar em uma solução, quando Displuto de repente começou a se aproximar de todos por um. HM? A criatura franziu a testa. O que aquelas coisas estão fazendo? Talvez eles estivessem tentando ajudá-lo, mas parecia como suicídio para ele. Na verdade, ele não se importava com quantos morressem, mas o problema era Yonvou.
Se eles morressem, Yonvou seria afetado. Não era a dor de perdi-los que o preocupava, o problema era o pedido final de Hades. Ele precisava completar as condições, para que pudesse herdar o trono. Depois disso, seu nível aumentaria e o receptáculo se tornaria mais resistente. Além disso, a morte que Hades governava se originava de algo que pertencia a ele. Era um pedaço que ele precisava recuperar de qualquer forma, então não tinha motivos para recusá-lo agora. Isso era tudo o que ele queria. Mas qualquer que fosse o caso, todos por um era um obstáculo muito grande, então ele estava se perguntando se deveria ou não parar diz Pluto. Ah, eles estão tentando fazer algo divertido. Criatura que parecia com Yonvou viu seus rostos determinados e percebeu o que eles estavam tentando fazer. Ele caiu na gargalha. Até ele achava que era um plano ridículo. Diz Pluto estava exalando um cheiro de morte. A última condição da missão era estabelecer uma base em um novo local. Yonvou havia herdado o trono da morte e também possuía o poder do Rei Obscuro de usar almas. Isso deu uma solução simples e clara aos membros de Diz Pluto encurralados. Vamos nos dedicar ao nosso rei mesmo na morte. Os soldados de Diz Pluto viraram suas armas na direção de seus peitos e perfuraram seus corações ao mesmo tempo. Capítulo 402, Trono da Morte. 2. Aconteceu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Não houve nenhum sinal de seus planos e eles não disseram nenhumas últimas palavras. Eles simplesmente cercaram todos por um e de repente se apunhalaram com suas lanças. A criatura que parecia com Yonvou conseguiu sentir que todos por um tinha ficado surpreso pela primeira vez. Mesmo estando sempre observando de cima, ele não podia prever o futuro. Um suicídio em massa era chocante demais. O sangue das divindades espirrou de seus corações perfurados e almas flutuavam acima de olhos sem vida. Enquanto observava, a criatura que parecia com Yonvou sabia o que tinha que fazer. As 3 amarras do Rei Obscuro tremeram. Svoosh! As sombras no chão começaram a se espalhar rapidamente. Embora a luz tivesse consumido algumas das sombras, outras continham uma escuridão que podia engolir a luz. O Rei Obscuro era feito de sombras e elas eram a base de seu poder. Coleção de almas era uma das sombras e uma névoa negra surgiu dela, se misturando com as almas de Diz Pluto. Eles estavam sendo adicionados à coleção de almas. Ridículo. Todos por um percebeu o que eles estavam fazendo e espalhou sua névoa cinzenta para impedir que as sombras se expandissem. Ah! Isso é loucura, vocês todos são loucos. Todos. Mas todos por um, mesmo sendo o mais louco daqui, não tem como você impedir que isso aconteça. Pare de insultar o mestre. O dragão de ossos riu como se tivesse perdido o juízo e queimou a névoa com seu sopro. Bo usou os espíritos Gua para defender contra os outros poderes de todos por um. Eles estavam usando tudo que tinha para evitar que todos por um atrapalhasse Yonvou e Diz Pluto. CHHHH. Enquanto isso, as mentes dos membros de Diz Pluto alcançaram Yonvou depois de se fundirem com a névoa negra. Todos os seus pensamentos, emoções e desejos alcançaram a criatura que parecia Yonvou como uma única voz. Novo rei. Por favor. Como seu rei Yonvou riu instintivamente com o chamado deles e um dos cantos de seu lábio se curvou para cima. Eu aceito a sua súplica com isso. Yonvou abriu sua mão esquerda e a colocou no chão. Não havia necessidade de ele dizer o comando. Aquela habilidade gananciosa não perderia essa oportunidade. Caninos brancos cresceram e fincaram no chão. Clac! A espada vampírica de Bathory está realizando uma absorção em grande escala. A sombra gigantesca das almas de Diz Pluto foi sugada para dentro da espada vampírica de Bathory. Todos os soldados de Diz Pluto, desde os soldados da infantaria até os generais, eram seres divinos ou quase seres divinos. Suas almas eram grandes e sagradas, o que significava que suas mortes afetariam bastante Yonvou por causa do trono que possuía. Além disso, eles não tinham simplesmente cometido suicídio. Eles agiram baseado em suas confianças, em sua fé, em Yonvou.
Esses atos de fé eram considerados de mártires, que eram oferendas excepcionais para os deuses. Nesse momento, a criatura que parecia com Yonvou era o rei e deus de Displuto que tinham escolhido morrer como mártires. A criatura sentiu sua escuridão incompleta sendo preenchida e riu. Morte. Essa era a forma mais fundamental da escuridão. A segunda e a terceira condições da missão repentina, Êxodo, foram completadas. A segunda condição da missão Êxodo era escapar com sucesso do Tártaro e a terceira era criar uma base em um local seguro. No entanto, não havia nenhuma condição específica quanto à localização, contanto que fosse algo que o sistema aprovasse e os membros de Displuto se sentissem seguros. Portanto, isso significava que a coleção de almas, que possuía o poder da escuridão, era inigualável quando se tratava de segurança. Não havia necessidade de se preocupar com nada depois que as almas estivessem lá dentro. Enquanto Displuto tivesse seu rei Deus, a coleção de almas nunca cairia. Mesmo na morte, eles estariam com seu Deus, o que seria como um paraíso. Você completou a missão repentina, Êxodo, com sucesso. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 100.000 karma. Você adquiriu um adicional de 200.000 karma. Você recebeu a declaração de domínio do submundo como recompensa. Você pôde projetar o poder do trono nos locais designados. Você recebeu a qualificação para reconstruir o Tártaro como recompensa. Você pode estabelecer um novo Tártaro que leva a Erebo. Você recebeu um pedaço de santidade como recompensa. Você adquiriu uma recompensa adicional de uma dica da transcendência. O poder selado exército da escuridão foi desbloqueado. O poder selado olho interno do trono foi desbloqueado. O receptáculo ficou mais resistente à criatura que parecia com Yonvou Rio e então, estalou a língua. Ele havia feito algo até que legal para esse cara irritante, mas não tinha problema. Afinal, esse corpo era um receptáculo que seria completamente dele algum dia, então quanto mais resistente fosse, melhor seria para ele. Sentindo felicidade tomando conta dele, ele olhou para todos por um. Ele viu que o dragão de ossos e Boro ainda estavam travando uma batalha feroz. A criatura levantou a mão e gritou, declaração de domínio do submundo. Uma nova propriedade foi adicionada ao território Bina. O território submundo foi declarado. Uma névoa se estendeu como tentáculos e manchou o céu de preto. A escuridão desceu, afastando a névoa e criando algo abaixo dela. A névoa foi tomando formas humanas aos poucos. Eram soldados com armaduras negras brilhantes, elmos, lanças e olhos vermelhos que queimavam como fogo. O exército do submundo que renasceu da sombra do novo rei do submundo levantou suas lanças. Eles eram um exército invencível que nunca morreriam. O feito impossível de criar um exército divino que poderia se recuperar quantas vezes precisasse tinha sido realizado. Os soldados do exército não eram só compostos por mártires, mas também almas que Yonvou havia coletado no Tártaro. A alma de Lã, que tinha a luz mais brilhante, gritou: ele está manchando o nome do nosso rei. Em resposta, os outros comandantes continuaram. Vamos subjugá-lo. Todas as forças. Avancem. Avancem. O exército do submundo avançou na direção de todos por um com a energia da morte. Encarando o dragão de ossos, Bo e o que parecia ser uma onda sem fim de soldados, todos por um, que governou a torre por tanto tempo, agora parecia com uma ilha solitária no meio de um oceano. Todos por um direcionou seu olhar para Yonvou, como se estivesse perguntando se ele achava que podia pará-lo só com isso. A criatura que parecia com Yonvou sorriu em resposta. Não pense que vai terminar por aqui. Todos por um franziu as sobrancelhas, sem ter certeza do que ele estava pensando. Então seus olhos se arregalaram quando Yonvou de repente levantou Vigrid. Foi só então que ele percebeu que Yonvou estava planejando fazer. Porém, antes que pudesse pará-lo, a criatura que parecia com Yonvou rasgou o espaço e outra energia jorrou do vazio. Você ficou louco. Que? Mesmo que o receptáculo se machuque um pouco, eu devia pelo menos fazer algo para te impedir com esse corpo, não acha?
A energia jorrou do vazio como se estivesse feliz que a parede tinha sido quebrada e começou a preencher o andar. Tum! Tum! Com uma grande onda de choque causada pelo espaço sendo quebrado, o vazio se abriu de novo e ventos ferozes começaram a soprar. Era um poderoso tornado que até todos por um teria dificuldades de lidar. Vou comer você. Para mim. A coisa olhou ao redor e se moveu na direção do ser que estava controlando o andar. Seu instinto natural era eliminar o dono do território e tomá-lo. O dono, obviamente, era todos por um. Svish. Bum. A criatura que parecia Yonvou apertou a barriga de tanto rir. A coisa que apareceu através do espaço rasgado do tártaro estava emitindo um vestígio tão intenso que deixava claro a todos o que era a Mãe Terra. Ela estava procurando por Yonvou pelo andar todo. De volva. Mesmo Yonvou estando do lado dela, a Mãe Terra não conseguia senti-lo, porque algo maior tinha engolido Yonvou e estava escondendo sua presença. Por causa disso, a Mãe Terra achou que todos por um havia absorvido Yonvou, deixando-o em uma posição complicada. Todos por um estava agitado. Ele nunca esperava que o exército do submundo e a Mãe Terra aparecessem. Ainda assim, ele não podia permitir que alguém como a Mãe Terra invadisse o andar, apesar de ser perigoso. A expressão de todos por um ficou sombria e ele resolveu invocar mais da metade de seu corpo verdadeiro do 77º andar. Svish. A luz ao redor dele se espalhou e se desenrolou como linhas. Tum. A pressão no andar aumentou quando uma presença extraordinária surgiu. Era a primeira aparição de todos por um depois de dezenas de anos. Da sua direita, soldados do submundo corriam na sua direção. Da esquerda, a aura da Mãe Terra se aproximava. Todos por um começou a se mover para se livrar deles rapidamente. Se perdesse muito tempo, o 77º andar seria invadido pelos seres do mundo celestial. Merda! O que vamos fazer agora, oioioio? Os guardiões gritaram com expressões devastadas. Yonvou se virou e esticou sua sombra na direção de seu grupo. Ele já havia causado bastante problema. Até mesmo todos por um teria dificuldades para lidar com tudo isso. Depois que a luta terminasse, todos por um provavelmente teria que voltar correndo para o 77º andar para se concentrar em suas defesas. Restaurar o dano e os efeitos colaterais de sua manifestação aqui teria um grande preço para ele e o sistema poderia limitá-lo. Tudo tinha dado certo, especialmente agora que a união estava prestes a ser desfeita. Aquele monstro irritante poderia ser evitado por enquanto. Além disso, era satisfatório conseguir dar um soco no rosto daquele desgraçado. A criatura que parecia com Yonvou riu e subiu de andar. Você gostaria de subir para o próximo andar? Você está sendo transportado para 36º andar. Continua no próximo vídeo.